Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Hoje, Dia dos Namorados, madrugada do Dia dos Namorados, tá uma friaca medonha. Então, assim, não tive coragem de gravar da minha cadeira ali, da minha mesa de trabalho, né? Como habitualmente, porque tá muito frio e nem levando uma coberta pra lá eu ia me sentir confortável. Então estou gravando aqui da minha sala. Pra quem está assistindo ao vídeo, estou aqui na sala com as luzes mais baixinhas. Meu Stitch está no meu colo, me esquentando e servindo de apoio pra minha mão, por microfone. E Sumo e Ravena estão aqui perto, tanto que se algo acontecer com a câmera foi a Ravena. E, enfim, vem aqui pra este meu cantinho, este meu momentinho, pra compartilhar com vocês essa história, né? Falar sobre o meu presente de Dia dos Namorados. Mas antes eu queria só fazer aqui um aviso pra quem de repente não é muito fã do Dia dos Namorados, não se importa muito, não é muito ligado nisso. O que tá tudo bem, eu acho. Não sei, acho que tá tudo bem. Mas assim, acho que se você não se importa tanto com o Dia dos Namorados e tudo mais, você talvez não vai se conectar com o que eu vou dizer aqui. Você vai achar talvez uma grande besteira. E como eu disse, acho que tá tudo bem, né? Você tá no seu direito. Mas já tô te avisando porque eu acho que de repente esse episódio não é pra você. Então tudo bem se você decidir sair e ouvir outro podcast ou outro episódio desse podcast, porque temos outros aqui. Porque assim, tô sendo sincera que acho que pra quem não é muito apegado a isso, vai realmente achar uma bobeira, mas assim, vou falar aqui pra aqueles que são, sei lá, românticos incuráveis como eu, ou emocionados, ou o que for que vocês quiserem chamar. Pessoas que se importam com o Dia dos Namorados e demonstrações de afeto. Tá bom? Mas, vamos lá, gente. Acho que muitos de vocês viram o nome do episódio e devem ter pensado assim, ué, como assim? Que presente do Dia dos Namorados? O que ela tá falando? E acho que muito porque talvez se surpreendam com o fato de que eu esteja namorando, né? E aí, tipo, como assim? Como que isso aconteceu? Quanto que foi? E assim, posso dizer agora neste momento que foi proposital, sim, um baitzinho pra vocês terem essa curiosidade. A Vênia está passando aqui atrás pra falar com vocês, inclusive. Ela vai, inclusive, parar ali pra admirar a paisagem, como ela gosta de fazer. Logo mais ela se enfia na frente da televisão, mas dessa vez eu não tô assistindo, então tá tudo bem. Né, Fifi? Mas como eu disse, assim, ela tá pra lá e pra cá, então ignore. Se vocês conseguirem ignorá-la, no caso. Mas beleza, ela vai ficar aqui como minha guardiã do submundo. Olha lá. Tá, foco. Nem eu tô conseguindo focar no que eu vim falar por conta dela ter aparecido. Beleza. Então, tá. Não é sobre um presente atual que eu quero falar. Então, assim, sim, foi um baitzinho pra vocês virem curiosos a este episódio. Tem mais gente saindo nesse momento. Provavelmente. Ai, mas assim, gente, ó. Eu vim falar sobre um presente específico, mas nem vou me prolongar demais nele. Eu quero dialogar sobre isso, assim, né? Trazer as minhas reflexões sobre isso, tá? Mas eu vou comentar aqui sobre um presente que eu ganhei. Foi o meu último presente. O último presente de Dia dos Namorados que eu ganhei foi em 2022, enquanto eu ainda era casada. Então faz 3 anos agora, né? No dia de hoje. E foi o meu pedido de divórcio. Porque sim, foi um pedido de divórcio. Vamos ver. Ó, o que eu tava pensando esses dias, né? Enquanto as pessoas almejam, muitas, tá? Muitas, não vou dizer todas, vai. Tem pessoas, muitas na minha concepção, mas tem pessoas que almejam um pedido de casamento
no Dia dos Namorados. E aí acredito que no dia de hoje tem muita gente por aí realizando esse sonho, que deve estar tendo essa oportunidade. E assim, fico muito feliz por vocês, de verdade. Se é um desejo de vocês, sejam felizes. Mas enquanto pessoas desejam por isso, eu, naquele momento, o que eu desejava não era o pedido de divórcio, mas o que eu desejava era que as coisas fossem diferentes de como estavam. Então, assim, inconscientemente, eu desejava para que eu me sentisse feliz de novo, para que eu me sentisse bem de novo, né? Não da forma como eu tinha me sentido naquele dia. E isso por quê? Porque tinha sido um dia comum, como qualquer outro. Na verdade, a gente já vinha tendo um desgaste, assim, há muito tempo, há meses pelo menos, falando até sobre isso, tentando, se esforçando para fazer, né, resolver as coisas e tal. Só que, de fato, aquele dia foi um dia muito comum e muito normal, porque a gente realmente já não tinha mais muito clima para romance, né, pra sairmos, ou mesmo para fazer algo em casa, para trocar presentes. Então já não existia clima para isso. E aí, então, a nossa conversa sobre o divórcio começou comigo trazendo esse fato, assim. No fim do dia, a gente conversando sobre isso e eu trazendo exatamente esse ponto de que, nossa, a gente chegou num ponto realmente da gente não se importar mais com o Dia dos Namorados, assim, com demonstrações de afeto, com trocas de afeto por conta dessa data, né? E aí eu trouxe isso realmente como um caramba, né? Olha só como é que as coisas estão, o que a gente... Enfim, como é que a gente chegou neste momento, né? E aí, depois de conversarmos bastante sobre isso, foi quando a gente teve, né, a fatídica conversa, que ele, na verdade, me fez esse pedido, né? Porque ele quem me falou que, então, a gente deveria mesmo se separar. Num sentido de que, realmente a gente não tá mais conseguindo se fazer feliz, né? E as coisas não estão funcionando mais, então o melhor que a gente faz é se separar. E aí estou dizendo como um pedido, porque nesse caso que eu vinha pensando nesses dias foi que no meu caso eu recebi um pedido de divórcio, né? E claro que apesar de, né, lá no fundo eu estar pedindo para que as coisas fossem diferentes, eu não verbalizei isso como um pedido de fato de não quero mais. Mas no fundo, tanto eu quanto ele sabíamos que, sabe, já não era mais possível que as coisas voltassem a ser ou fossem tão boas e nos deixasse tão felizes e contentes quanto a gente era há anos atrás. Então, inconscientemente, o meu pedido tinha a ver com isso mudar, né? Com deixar de ser assim. E eu recebi o meu pedido, né? E aí, quando eu comento até com as pessoas, né? E assim, geralmente eu só falo assim, sim, eu tô divorciada há 3 anos e tal. E, inclusive, a gente tomou essa decisão no Dia dos Namorados. E aí a maioria das pessoas reage com tipo, uau, como assim? Porque ou elas interpretam, como eu imagino que é o que elas interpretam, que é de uma forma assim de caraca, mas assim, quanta frieza, né? Tipo, numa data que era pra ser celebrado o amor de vocês e a união de vocês, vocês estão decidindo se separar. Tipo, nossa, que frieza, que falta de... sei lá, né? Só que assim, por mais que seja isso que as pessoas possam pensar, eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que, na verdade, a gente estava tendo ali uma decisão, assim, muito de amor próprio, sabe? Que é amor, de qualquer forma, sabe? Por mais que o Dia dos Namorados oficialmente não seja sobre o amor em qualquer esfera, né? A gente tá falando muito sobre amor romântico, e aí é sempre muito sobre casais e sobre companhia. Mas aquele dia e daquele dia em diante, essa data passou a representar pra mim
o dia em que eu descobri ou redescobri o amor próprio. Ou a partir dele, né? E ele a mesma coisa. Porque é isso, acho que quando a gente tá numa decisão como essa, que é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas que a gente sabe que precisa ser tomada e que a gente tá fazendo isso pelo nosso bem, porque a gente não se sente mais tão bem e porque a gente também quer se preservar e a gente também quer se acolher, né, e se dar de repente uma relação diferente, melhor e fazer coisas por nós mesmos, a gente tá tendo um ato de amor próprio, né? Você tá dando essa sua esse seu aval, sabe, esse seu expressar da sua liberdade quanto pessoa de se nutrir de amor próprio e tomar suas decisões a partir desse olhar, né? Então, assim, esse dia passou a ter essa nuance pra mim. E ao contrário do que muitas pessoas possam pensar também, não se tornou um dia triste pra mim. Muito, muito, muito pelo contrário. Se tornou de fato um dia em que eu até mesmo gosto de passar comigo e fazer coisas pra mim. Então, assim, o que eu passei a fazer nesse caso é aquilo que de repente eu esperaria do outro, um café da manhã, uma, sei lá, uma caixa de bombons, sei lá, gente, qualquer coisa, uma massagem, um banho quente preparado pelo outro, sabe? Um jantarzinho feito pelo outro, tal, com um vinhozinho. Essas coisas eu passei a fazer por mim, pra que eu não sentisse realmente que eu precisasse esperar de alguém de novo, né? Que, assim, querendo ou não, gente, também, ó, esse pedido de divórcio eu recebi a partir de uma cobrança que eu fiz. E era uma cobrança que eu também deveria estar olhando pra mim, né? Pra o que eu tava fazendo. Só que eu tava realmente trazendo mais um assunto à mesa, que era mais uma cobrança sobre algo que podemos chegar aqui à conclusão de que talvez não deveria ser pedido. Tipo assim, você aí, que tem um relacionamento, você tem que pedir pra sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, você tem que pedir pra que eles façam algo nesse dia pra você? Se você tem que pedir, você acha isso completamente normal? E se você acha, você se importa mesmo com o Dia dos Namorados? Porque assim, o que eu quero dizer? Eu acho que é um dia pra ser de fato um dia espontâneo em que as pessoas elas vão comemorar se elas de fato quiserem, se elas de fato acharem isso importante, e elas vão fazer isso espontaneamente pelo outro. É um dia em que você de repente faz um jantar pensando na comida que o outro gosta, né? Você decide ver um filme no cinema, que seja, você deixa de repente que o outro escolha, ou você escolhe sabendo que é um gênero e um filme que essa pessoa quer muito ver, né? Ou você escolhe o perfume que você sabe que ela quer, você escolhe o chocolate que você sabe que ela gosta, enfim. É um dia pra você fazer coisas em prol do outro, pra, tipo, sabe, de você espontaneamente demonstrar seu afeto pelo outro. Então, se deixa de ser espontâneo e passa a ser uma cobrança, passa a ser tipo se eu não fizer isso, minha mulher vai me matar. Como eu já ouvi de muitas pessoas por aí. De que, não, pô, se eu esquecer esse dia, eu posso não voltar pra casa mais. Porque senão vai dar ruim, a mulher vai ficar brava. E geralmente é a mulher que cobra, aparentemente. E não, vai dar ruim, vai dar bom, é melhor eu nem posso super... não comprei presente ainda e é um dia antes. Não, vou ter que dar um jeito, eu tenho que passar no shopping, fazer o que for, porque eu não posso aparecer sem presente não, senão eu sou botado na rua. E aí, assim... eu não sei se é a graça mesmo que muitos homens têm de dizer essas coisas pra, sei lá, taxar a mulher como chata. E que ele não se importa, talvez, né? Pra não dizer que ele próprio goste de ser romântico. Ou se é simplesmente
relações realmente que são bem complexas, sabe? Bem difíceis de você achar normal, sabe? Não sei qual dos casos é. Mas enfim, o que eu fiquei pensando, né? Que então, com este meu presente de Dia dos Namorados, eu de fato ganhei um presente pra mim. E tenho feito uso deste presente nesses últimos 3 anos. E aí, assim, o que eu queria também dizer pra você aí? Que de repente tá nessa situação que eu falei. Ou de tá cobrando, ou de tá esperando, né? Porque talvez esse vídeo tá saindo agora de madrugada. Então talvez você esteja vendo ou ouvindo esse podcast durante a manhã e tal. Então aí você esteja esperando por uma surpresa, esperando por um jantarzinho, sei lá, por qualquer coisinha gostosinha entre vocês. E você tá com aquele sentimentozinho assim de, poxa, ia ser tão legal se a pessoa fizesse tal, mas não sei muito bem, né? Mas aqui, tô esperando, estou esperançosa de que vai ser um bom dia e tal. O que eu queria muito te dizer? Que você precise, mas claro que se você quiser ou não, né? Seu livre-arbítrio. Mas talvez você precise realmente começar a ver as coisas de uma forma mais leve para esse dia. Só que no sentido de talvez eu não vá talvez o dia não vá sair tão perfeito e romanticamente perfeito quanto eu idealizo, mas sendo racionalmente grata com as coisas, a minha relação tá ok. E essa pessoa foi legal e a gente teve um dia legal e tudo mais. E aí você só não fantasia e não idealiza demais também pra, tipo, sabe, você de repente tá pensando num grande conto de fadas ou num carro de som aparecendo na sua porta, te fazendo uma serenata, sendo que a outra pessoa, né, a pessoa com quem você tá, ela não tem esse perfil, então isso não vai acontecer, né? Então, nesse sentido que eu quero dizer de você ser realista sobre o que de fato a sua relação tem, né, e a dinâmica da sua relação e o que o seu parceiro tem a oferecer. Mas eu queria também dizer pra você aí que você também não ceda tanto, você não baixe tanto a sua régua. Se você é uma pessoa que gostaria muito de receber um carro de som, sabe? Porque você vai fazer isso pensando muito sobre o bem da relação, pensando muito sobre as coisas boas que essa relação tem. Então você vai ponderar todas as outras coisas que essa pessoa faz pra você. E como você é grata por tudo isso que é boa na sua relação. Mas você vai se sentir, de repente, até um pouco culpada de estar pedindo ou esperando por alguma demonstração assim de afeto, porque você deveria estar grata pelo que você já recebe, o que você já tem. Mas eu estou aqui para dizer que isso é uma completa besteira. Uma completa besteira. Porque quando o outro ele tá disposto também a olhar para quem você é, e aí sabe que você é alguém que se importa com isso e quer te agradar e quer fazer com que você se sinta especial, ela vai fazer esse esforço, que seja pra do jeito dela, com as limitações dela, mas do jeito dela, fazer com que esse dia seja especial pra você. E como eu disse, a partir de um olhar daquilo que você quer, né? E aí, se você ficar nessa ideia de que você possa estar pedindo muito, então você deveria já estar muito feliz com ganhar uma foto no Instagram com um textão. E aí, no offline, vocês não estarem nem mesmo tendo relações, sabe? Aí se você ficar nessa de tipo, ah não, mas é tão bom nisso, mas é tão bom naquilo, assim, não faça isso com você. Não faça isso com você.
não se coloque nesse lugar de parecer que você tá pedindo muito, né? Porque não é. E se você aí que está solteira, tá ali conhecendo alguém, começando a ficar com alguém, começando a se relacionar com alguém, de conversinha ou ficando mesmo e tal, e você tá ali naquele momento de eu acho que eu vou ser pedido em namoro, ou na esperança de que essa relação evolua, quem sabe essa pessoa vai ser, né, fofa. E aí, assim, posso abrir uma grande discussão aqui com todos vocês de se um ficante, por ser fixo, premium, o que vocês quiserem chamar, enfim, se qualquer ficante, se ele for fofo que seja no Dia dos Namorados, se ele deveria, para começo de conversa, acho que a gente pode começar por essa discussão, ele deve fazer isso. Se ele fizer isso, é estranho, ele tá, tipo, querendo passar ali um limite que talvez você não queira. Ou não, ou é fofo, porque de repente você também quer evoluir a relação e aí você sente que, acho que ele também tá nessa vibe, então pode ser que isso aconteça? Eu não sei. Deixem pra mim nos comentários aqui o que vocês acham e a gente conversa sobre. Mas o que eu penso disso? Eu penso que se você esperar por isso de um ficante, você corre um grande risco de se frustrar. A menos, claro, que se você já tiver, assim, muita certeza e todos os indícios do mundo de que essa relação vá virar um namoro. Porque aí você pode, inclusive, pensar que o pedido possa vir no Dia dos Namorados. Como eu falei sobre as pessoas quererem um pedido de casamento. Funciona do mesmo jeito. Então, assim, tudo bem, né? Você pode também não se frustrar, isso realmente pode acontecer. Mas vamos pensar aqui num caso em que vocês estão ficando só, né? E aí, assim, você esperar que essa pessoa seja fofa, esperar que ela faça o seu Dia dos Namorados melhor ou que ela te mande alguma coisa, acho que não, você não deveria, sabe? Que você realmente vai se frustrar. Agora, pode ser um bom filtro pra você também ver se tem a ver com o que você tá querendo ou não. Porque também, assim, você pode dar super de boa e aí você nem espera por isso, porque você também nem faria e vocês estão só ficando e tá tudo bem. E aí você tem completo domínio sobre isso e então tá tudo bem, de fato. Mas, assim, se você quer algo mais sério, então se você tá ali naquele momento de estar avaliando as pessoas com quem você tá ficando pra, né, saber se pode ser ou não pode ser, aí pode ser um momento oportuno de você ter essa resposta. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço pessoas, tenho até um recente exemplo, que chegam pra você às vésperas do Dia dos Namorados ou semanas antes. E aí vem com o papo de que não estão tão prontas assim pra relacionamento, que estão em outro momento, que não é o que elas procuram agora. E aí, assim, pra bom entendedor, e aí vai de você, assim como eu falei. Se é tipo, li os termos e estou ciente e desejo continuar, você tica e segue a vida. Tá tudo certo. Mas se não, se você pensar assim, essa pessoa não tá na onda e assim, eu quero procurar um namoro, eu quero algo sério, então é melhor eu talvez olhar pra outros caminhos. Tudo bem, também decisão sua. Só que também assim, eu tenho um exemplo que só de falar eu dei essa risada de nervoso, porque só de falar esse ponto me irrita num grau que eu tenho evitado até de falar sobre isso, porque eu fico muito irritada com essas histórias dessa pessoa. Mas enfim, ano passado eu tava com uma pessoa assim, ficando uma pessoa, nada sério. E aí, assim, eu não tava esperando por nada. Na real, eu não tava esperando por nada. Né? Eu tinha consciência de que não era o tipo de pessoa ou a relação, né, que ia me fazer uma super surpresa no Dia dos Namorados. Então, eu já sabia disso.
Só que eu não esperava pelo que vinha por aí. Porque no Dia dos Namorados, essa pessoa sumiu. Ela sumiu de não falar comigo o dia inteiro. Não me responder. E aí, assim, eu acho que eu mandei mensagem, mas aí essa pessoa já tinha o costume de demorar pra me responder, então eu já sabia. Mas ela sumiu o dia todo e ok. E aí, beleza. Como eu disse, eu não tava esperando por nada, então tá bom. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não lembro muito bem, mas eu sei que depois desse dia, essa pessoa reapareceu com a seguinte história: de que o celular dela tinha pifado. E aí, por isso, ela não tinha me respondido naquele dia. E aí, assim, eu mandei mensagem e as mensagens chegaram. Porque se tem uma coisa que você não consegue desativar, a menos que você bote seu celular no modo avião ou desligue, é a confirmação de entrega. Você pode desativar a confirmação de leitura, você pode tirar o online, tudo isso você pode fazer e o meu WhatsApp é assim. Mas as pessoas sabem quando eu recebi uma mensagem. E eu sabia que a mensagem tinha sido entregue. Não no dia seguinte, não 2 dias depois, quando em teoria o celular da pessoa voltou a funcionar. E aí, gente, eu lembro de ler aquilo e eu fiquei com muita raiva. Mas eu não fiquei com muita raiva porque a pessoa sumiu ou porque eu não tinha ganhado nada de Dia dos Namorados. Eu fiquei com muita raiva porque eu não entendo por que as pessoas precisam mentir. Porque assim, vamos lá, vamos de novo, tá? De novo. Eu acabei de fazer as perguntas aqui pra vocês me responderem. Se um ficante, que é alguém que você sabe que é só um ficante, não tem pretensão alguma de vocês terem uma relação mais séria, ao menos não tão cedo, se você espera por algo dela ou não no Dia dos Namorados. E eu, ao menos, acho que todos vocês responderam que não. Se vocês responderam que sim, me coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam e por que vocês acham que sim. Mas eu acho que talvez a maioria, ou ao menos é como eu penso, a gente diria que não, você não espera por nada. Então assim, gente, por que se você não espera por nada, por que o outro tem que mentir? Assim, o porquê o outro precisa mentir? Será que tem pessoas que têm essa necessidade de mentir? Tipo, elas não têm por que mentir, mas elas não conseguem não mentir, é tipo mais forte do que elas, porque não tinha porquê. Assim, a pessoa poderia simplesmente ter reaparecido e só me respondido e falado: oi amor, tudo bem, não sei o que, e metido qualquer outro papo. Eu não ia perguntar, porque como eu disse, eu já tava acostumada dessa pessoa demorar dias pra me responder. Então assim, eu não ia perguntar: o que aconteceu, você tá bem? Mas mentir, porque assim, gente, olha, sério, assim, se você me disser que eu posso estar sendo muito neurótica porque a pessoa quebrou, porque o celular da pessoa quebrou exatamente no Dia dos Namorados, acho que você não vai conseguir me convencer de que eu tô doida, não. Até porque essa altura nem importa mais. Mas, sabe, na hora eu fiquei bem irritada do tipo, caralho, eu devo ser muito otária, velho. Eu devo ter, assim, eu tenho 35 anos agora, tinha 34 na época. E eu devo ter uma cara de idiota. Eu devo ter uma cara de imatura, sei lá, gente. Não sei. Eu fiquei com raiva disso, que eu fiquei assim, cara, onde, em que galáxia essa pessoa acha que eu vou acreditar nesse papinho? E assim, eu fico com dó se isso cola com alguém. De verdade. Porque assim, não é que eu falei nada, eu nem falei nada. No sentido de surtei e tudo mais. Mas aquilo ali foi tão broxante. Nossa, foi assim. Meu Deus, cara, como é que podem dizer que esse cara é um lorde? Como é que podem? De onde tiraram isso? Não é possível.
Porque eu fiquei assim, tipo, cara, até se tivesse me falado que tinha outra pessoa na linha, ou uma namorada, ou uma esposa, o que fosse, e aí que passei o meu dia com ela, eu acho que se me dissesse isso, eu teria ficado com menos ódio do que eu fiquei com a mentira. Porque eu acho que eu preferia a honestidade, porque eu inclusive pedi por isso, por sinceridade sempre, do que uma mentirinha dessa deslavada, cachorra. Que isso é o tipo de mentira que, olha, realmente me desperta um ódio, vocês perceberam, né? Eu até tô me mexendo aqui, porque me deu até um calor isso. Me dá uma raiva mesmo. Esse assunto. Mas, ó, o que eu quero falar, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Tô usando o meu exemplo, esse exemplo péssimo, mas eu tô usando o meu exemplo pra dizer pra você que, de repente, não tem... assim, tá esperando por algo, ou nem tá esperando. Mas, enfim, pra você que, tipo, receba qualquer tipo de papinho desse, primeiro que assim, tá? A menos que você tenha completa certeza, porque você conhece muito, muito, muito essa pessoa, se isso acontece com você ou algo parecido acontece com você, desconfie de que essa pessoa, no mínimo, tem alguém. Namorada, esposo, o que for. Porque, assim, ao menos desconfie que se ela não está te dando um mínimo de atenção nesse dia, alguém está recebendo essa atenção. Fato. Todos concordamos, eu acho. Agora, também assim, amigas, manas, vamos falar aqui conversando, tá? Comecei falando sobre resgatar o amor próprio. Sobre esse dia ter pra mim agora esse sentimento. Então, assim, vamos também combinar que, assim, você não vai ficar... Não é aturando, eu quero outra palavra. Você não vai ficar, tipo, relevando esse tipo de comportamento das pessoas, sabe? Pessoa que de repente vem com esses papinhos e mente pra você, sabe, assim, não tem por que você ficar aturando esse tipo de papinho, esse tipo de coisa, sabe, assim, se valorize um pouco, sabe, e assim, não, mano, não, se você é do tipo de pessoa que pensa assim, mas se ele mente, se ele acha que é bandido, eu sou 3 vezes pior, eu faço 3 vezes pior, eu faço e aconteço, eu tenho 200 mil contatinhos, amiga, assim... sério, de verdade, não faz isso só pra você se igualar a essa pessoa, não queira se igualar, entende? Assim, tipo, não, amigo, ó, se você tá feliz rodando por aí, ficando com todo mundo, tá tudo certo, tá ótimo, não é disso que eu tô falando. E mais assim, de você de repente, então, eu vou fazer pior porque fulano tá fazendo isso comigo, então eu vou fazer pior que ele, porque eu vou dar uma lição nele. Não, amiga, sabe assim, só manda embora. Só manda embora, sabe? Só vai se dedicar a outra pessoa que vai, pelo menos, como eu disse, ao menos ser, sei lá, mais honesta contigo, sabe? Eu acho que até essa mensagenzinha que eu falei, que eu já vi algumas pessoas mandarem, do tipo, não tô pronto pro relacionamento, e não sei o quê. Ao menos essas pessoas estão já te dando um passe pra você decidir se quer continuar ali ou não. Então... pegue este passe e vá-se embora. Mas não fica ali tentando, sabe? Eu vou fazer pior, eu vou fazer acontecer, essa pessoa me paga, eu vou passar na frente dela com outra pessoa, ela vai saber, não sei o que. Preguiça, tá? Não faz isso não. Faz isso não. Bloqueia, tira das redes, manda embora e segue sua vida. O melhor que você faz pra você e pro outro, tá? Mas é isso, assim. Eu chego à conclusão agora de que este meu presente foi inesperado, mas foi um bom presente. Um presente que hoje eu lido com ele de uma forma bem diferente e sou mais grata, né, com esse presente. E aí, como eu disse, eu foco muito mais em... não que, tipo, eu não quero um relacionamento e eu não vá viver um dia dos namorados com alguém algum dia. Não, longe disso. Mas enquanto isso não acontecer, eu tô bem vivendo o dia dos namorados pra mim. Nutrindo ao meu cuidado, meu amor próprio, como eu falei. Tô me sentindo bem neste momento. E aí, este estar me sentindo bem também é o que me ajuda a mandar a gente assim... pro pasto.
é o que me ajuda a falar assim, não é isso que eu preciso, não tô afim de lidar com isso. E aí vou me permitir, mesmo que seja sozinha, mas vou me permitir viver outras coisas, sabe? Não vou ficar aqui. E aí, manas, vocês talvez também deveriam pensar mais assim, sabe? Tipo, acho que se a gente pudesse também ressignificar essa ideia de namorados, pra ninguém sofrer mais tanto, solteiros principalmente, sofrerem mais tanto com a ideia de estarem solteiros nesse dia, em vez de ficar mal, fazer isso de tipo, vou tirar como uma noite pra mim, um dia pra mim, vou me mimar e fazer coisas pra mim, eu acho que a gente fica bem. Eu tenho ficado bem, então eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa, pra vocês ficarem bem também. E aí, aos que têm relacionamento, a minha dica, que não pode não valer de nada pra você, mas eu vou falar mesmo assim, é que você, sabe, nesse dia, dá aquela boa olhada pro outro, sabe? E vê se de repente o outro não gosta ou não gostaria que você fizesse alguma demonstraçãozinha de amor nesse dia, e aí faça, sabe? Mas assim, dê uma olhadinha pro outro, sabe? Mesmo que você não esteja muito no mood, mesmo que você não se importe tanto, mesmo que pra você tá tudo bem, mas dê essa olhada pro outro e vê se pro outro tá tudo bem também. E assim, tenta perceber isso de forma não falada, não verbal, sabe? Acho que a gente consegue saber. Porque às vezes a pessoa ela pode falar, jurar que tá tudo bem, mas você vai saber pelo jeito, sabe, corporal, por como ela agir, enfim. Você vai saber se ela realmente tá de boa com isso ou não. E aí, então, ou se você já conhece muito bem a pessoa e você sabe que ela se importa e que ela gosta, faz esse esforcinho. Pô, é um dia só, é uma noite só, né? Tipo, o que custa, meu povo? O que custa? Nem que seja, como eu falei, cozinha alguma coisa em casa mesmo e assiste um filme, vocês dois juntinhos agarradinhos e façam amor depois disso. Não precisa ser, tipo assim, um grande jantar, um grande buquê de flores, um grande não sei o quê. Cara, só faz isso se for o que você quer fazer. Ou que o outro gostaria de receber. Agora, se vocês estão de boa, mas você quer pelo menos ainda ter um diazinho especial, fazer do diazinho especial, faz o que for mais especial pra vocês dois. Faz o que você sabe que o outro vai se sentir completamente especial só por você ter pensado em fazer. Tá bom? E pra você que tá esperando aí um pedido de casamento Dia dos Namorados, eu estaria aqui na torcida pra que isso aconteça, tá? E que vocês sejam muito felizes. Bom, é isso, meu povo. Eu vou ficar por aqui. A Ravena tá ali novamente pra falar com vocês. Ela vai dizer oi, vai dizer tchau. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Namorados. Tchau.